Olá, natural de Porto Alegre, ele é empresário e radialista. Ele é filho do senhor Nelson e da dona Ciomara, casado com a dona Sônia, e pai do Arthur Francisco, Chiquinho. E hoje teremos uma conversa de peso. Para mim é satisfação, meu amigo, diretor da SEG, Nelson Cerqueira. Seja bem-vindo à Conversa de Peso. É um prazer muito grande estar aqui, Jair. Aliás, o convite foi há bastante tempo. Na verdade, isso é bom o telespectador saber, né? A agenda do homem é concorrida, porque faz tempo que eu convidei. A gente está todos os dias, estamos todos os dias na televisão, né? É verdade. Então, lá na TVU, né? Na TVU, dá umas duas, né? O Jairo Cuba também é nosso convidado frequente lá na TV. Só que assim, às vezes o dia fica muito curto. Né? O virando o jogo, né? É o virando o jogo. E às vezes o dia acaba ficando muito curto. Né? Tanto é que eu te pedi hoje, vamos fazer a gravação o mais tarde possível. Até porque, né, Nelson? Até para talvez começar por aí, depois a gente volta um pouquinho na questão familiar. É bom o telespectador saber, o programa é da uma das duas, como é lá na TVU, virando o jogo. Mas e a preparação do programa, o pós-programa também. Então acaba roubando uma boa parte do dia também isso. Fora as outras atividades, né? Eu costumo dizer que às vezes o pré-programa e os intervalos são melhor que o programa. Muitas vezes é verdade. É verdade. Aqui no Conversa de Peso acontece isso também, viu? Tem bastante. É verdade. Nelson, voltando cronologicamente no tempo aí, tu és natural de Porto Alegre, nascido e criado em Porto Alegre. Como é que foi o Nelson Cerqueira na infância, adolescência? Terrível. Deu muito trabalho pro senhor. O nome do teu pai é Nelson também, né? Nelson, e a dona Ciomara? O pai, infelizmente, já não está mais aqui com a gente, né? Faleceu fazem 4 anos. Mas eu era um guri ligado, arteiro, ativo, mas não era de... Aprontava, mas não era de grandes feitos. Eu ia dizer, nada que uma criança não faça, né? Claro. Coisas normais, assim, normais. Mas deu um trabalhinho. Mas eu te digo assim, foi uma infância muito bacana. Que legal. Sabe? Eu fui privilegiado porque eu tive também, além de pai e mãe presente, irmãos, tudo, eu tive uma presença muito constante dos meus avós, principalmente meus avós maternos. Pô, isso é importante, né? Muito bacana. E essa base familiar é fundamental, né? Com certeza. Poxa, e já entrevistei outros colegas de imprensa, enfim, até de outros segmentos, e todos falam, e gostaria da tua opinião também, a questão da diferença, né? Que os tempos que foram mudando e evoluindo, porque a nossa infância, nós somos praticamente da mesma geração, era jogar bola na rua, era, né, jogar taco, que nem o pessoal brinca, enfim, ter atividades externas. E hoje a criança, enfim, está muito concentrado ou na escola ou dentro de casa. Na verdade, a nossa infância eu acho que foi muito divertida nesse ponto, né? Esse contato com os amigos, enfim. Quando a gente vai jogar futebol, às vezes, com o pessoal mais jovem, a gente vê aquela coisa meio mal feita no futebol, de dizer, o videogame está estragando uma geração. Sabe que tem sentido isso. Né? O guri não tem mais rua. É bem isso. Não tem mais brincar, não existe mais o brincar na rua. Outra, vou na praça. É perigoso. Infelizmente então, a violência... A gente tem que viver num forte Apache. A gente tem que viver a realidade fechado. É essa. E quem colocar os filhos na rua está sujeito a muitas coisas. Então, o que acontece? No colégio, a gente tinha, na minha época, eu estudei em rede pública até a 7ª série. Sim. Então, eram outros tempos, era outro tipo de ensino, talvez. Inclusive isso, né? E nós tínhamos uma coisa legal naquela época, o Jair vai te recordar também. A gente tinha uma disciplina e tinha alguns valores que eles eram meio imutáveis. Então, por exemplo, para tu poder brincar na rua, tu tinha a tua obrigação de fazer os teus tempos. Exatamente, cumprir os deveres escolares, estar com nota boa. Não, vou fazer depois. É bem isso mesmo. Por quê? Porque tu tinha um horário para assistir na televisão determinado filme, ou determinado desenho, ou determinado seriado. Ou até já a nossa geração já começou a pegar o videogame e também... A minha geração é um pouquinho mas anterior. Eu era adolescente quando surgiu o Atari. Que maravilha. Então, assim, eu não tive muito isso. Mas, enfim, realmente tinha essa diferença. Quer te dizer, hoje tu consegue postergar tudo em função de outras atividades. Então, por exemplo, tu quer assistir tal coisa a tempo e a hora, tu vai ali, tu baixa, vai Netflix, assiste as coisas nos tempos que tu quiser. Verdade. Mas tu também faz as tuas tarefas quando te bem aprover o tempo. Então, é bem assim mesmo. A questão de disciplina, na minha época, na tua época de guri, era uma coisa... muito mais... Tu tinha liberdade, mas tu tinha disciplina. Exato. Hoje tu talvez não tenha essa liberdade, mas tu, de certa forma, tu
tu fica um pouco rebelde em relação a essa Se disciplina. perdeu um pouco essas referências, né? Com certeza, com certeza. O Chiquinho, o seu Sim. Arthur Francisco, A fera. ele dá mais trabalho pro Nelson Cerqueira e pra Dona Sônia do que o Nelson dava pro seu Nelson e pra Dona Ciamara? Eu dava mais trabalho para dona Ciamara e para o senhor Nelson, com certeza. O Chiquinho é um guri ativo, Pô, só tenho que ele satisfação de é uma conhecer criança, ele. é uma É criança uma calma. figuraça. É uma criança calma no sentido Coloradaço. Coloradaço. Chiquinho tinha 3 para 4 anos de idade, ia fazer 4 anos. Final de campeonato, eu acho que foi 2013, eu acho. Foi a época que eu conheci ele, né? Quando te Internacional, conhecia. jogando no estádio, antes da Copa, jogando no estádio Centenário, Inter e Ponte Preta. Nosso colega Campelo, Sim, Hernani Campelo. na época trabalhava na Rádio Guaíba, e perguntou pro Chiquinho, tá, aí, tu é do Inter ou do Grêmio? Ele olhou pro Campelo bem sério assim, não, eu sou do Inter. O Grêmio é ololoso. E saiu isso na Rádio Guaíba. Que maravilha. Da corneta em cima de mim. Sim. Né? Sem dúvida. Até hoje os guris tocam mas... na frase ololoso. Mas justamente, Nelson, falando dessa... Poxa, né, o casamento com a Dona Sônia, o filhão, o Arthur Francisco. Poxa, essa convivência familiar, a gente nota, enfim, quem convive contigo, até o amigo, sabe que é muito importante pra ti, né? Ter eles próximos a ti, enfim. A coisa mais importante pra gente é a família da gente, né? Agora... E traz uma tranquilidade, inclusive, para poder desenvolver o lado profissional, né? Com certeza. É a base de tudo. Exato. Hoje, entendeu? Eu não consigo me enxergar hoje em outro contexto. Sem dúvida nenhuma. Isso é a base para muita coisa. Né? Nelson, já chegando à fase adulta, tu tens uma produtora, né? Uma produtora de vídeo, a Make Vídeo. Exatamente. Inclusive tem a questão da escola também, lá com os... a gente tem a produtora. Isso, ela fornece os... Não, a gente faz a gravação e, em alguns casos, a transmissão de videoaulas. Isso, a transmissão, era isso que eu queria dizer. E algumas escolas, entre os destaques de escolas, temos a própria Escola Superior da Advocacia, Exato. da ESA, da OAB, e a Escola da Magistratura Federal são os clientes mais... E como é que surgiu para ti a produtora, enfim, essa ligação de montar uma produtora de vídeo e os tempos vão passando, o mercado vai mudando? Engraçada. A história, eu vou te dizer que ela é muito engraçada. Por quê? Porque eu vim trabalhei muito tempo em rádio e sempre gostei da questão esportiva, não consegui jogar futebol, mas queria sempre ficar no meio. Eu poderia ser sacana dizer que eu era criança e te ouvia, mas não vou fazer isso. Não, assim, então a gente... Claro. Né? Aí eu fiquei muito tempo afastado de mídia, coisa e tal, tudo. Aí eu voltei a trabalhar em televisão. E aí eu estava trabalhando em televisão e sentia carência. Olha que paradoxo importante. Eu sentia carência de um programa de musical na nossa televisão local aqui. Olha só. E aí eu convidei um amigo, trabalhava com música, bem. Eu de TV, o cara de música, vamos fazer um programa. Aí vamos contratar uma produtora para produzir esse programa. Quando a gente viu os valores envolvidos, não, só um pouquinho. Se nós vamos contratar uma produtora para trabalhar mais de um ano para nós, então vamos montar uma produtora. Correto. E aí começou a produtora. Em seguida, a gente começou a fazer clipes musicais na nossa área para angariar uma grana. Resultado, nunca fizemos o tal programa de música. Olha só. E entramos nesse segmento. Montaram a produtora, mas já tendo... É que a pessoa tem que ganhar dinheiro, não adianta, né? Não adianta querer fazer só o que gosta. E entramos nesse segmento de ensino à distância, claro, que nos deu muita projeção. Né? Então, assim, e é um segmento muito forte hoje, né? Hoje em dia ele domina. Tu vê aí sala de aula com 10, 15 alunos e ao vivo, na outra ponta, tem 300, 400 pessoas assistindo aquela aula. Né? Naquela aula, naquele período, naquele dia. No outro dia começa tudo de novo. Então é gigantesco o envolvimento. Sim. Então, assim, é muito prazeroso, é muito produtivo pra gente poder trabalhar com essas coisas. Só que, assim, eu gostaria muito de continuar trabalhando nessa parte de vídeo, mas focado no esporte. Né? Mas aí tem a questão de contratos, monopólio, claro, então se torna meio inviável. Né? Direitos de transmissão. Mas e é uma máfia, né? A gente sabe disso aí. Infelizmente, olha a própria Copa do Mundo. É complicado. O pessoal quer transmitir, não pode. Não pode, exatamente. Ou então paga um absurdo. Ou então tem que pagar um absurdo dos direitos econômicos da transmissão. Então isso aí, para mim, é uma coisa assim muito... Isso é uma coisa uma crítica que eu faço à própria CBF, à própria FIFA. Futebol não precisa ficar tão chato. Tá ficando muito chato. Verdade, trabalhas com isso, sabe como é que funciona. Às vezes tu vê e uma a gente regra... sabe as batalhas até que a SEG, né? A nossa associação dos cronistas esportivos gaúchos, tem e trava com a própria CBF. Né? A questão... Desde questão de credenciamentos, enfim. A gente tem uma quebra de braço bem grande com a tal da CBF. E aí tu também
juntamente com a CBF, que atende os interesses de uma emissora só, que é a Globo. Então fica muito difícil, é uma luta muito desigual. Mas aí a gente tem que tirar o chapéu para o nosso ex-presidente de Gervásio, para o atual presidente, nosso colega Alex Bagé, que eles continuam nessa luta muito grande. E a gente garantiu, aqui no Rio Grande do Sul, diferente de outros lugares do Brasil, o direito de credenciamento de imprensa. Exato. É a gente que determina quem pode ou não pode trabalhar. E é quem está no dia a dia, né, Nelson? É isso que não, às vezes fica um pouco estranho. Poxa, como é que a CBF lá do Rio de Janeiro, o Zé das Couve lá vai entrar no site, vai botar um credenciamento e está liberado? Enquanto um profissional que está aqui, que faz todo dia, daqui a pouco vai ser negado o credenciamento porque a CBF não quer. Então, quem está no dia a dia, quem convive, quem sabe quem é quem dentro do meio, é que pode fazer esse credenciamento ou fazer esse trabalho, enfim. Mas são coisas que... Quem faz o jornalismo sério, né, gente? Exatamente, perfeito. E aí é quem está no dia a dia para poder enxergar essas coisas. Nelson, e além disso, o Nelson, para quem não sabe, até inclusive a gente já estava falando fora do ar aqui, que depois que ele terminar o programa já tem um joguinho marcado aí, né? Depois do dia da gravação. Joga bola, ele está sendo no meio lá dos grandes jogadores. Eu acho que um dia eu vou aprender. Mas o Nelson, para quem não sabe, jogou na base do Grêmio, né? Teve uma passagem pela base do Grêmio. Na base do Grêmio, na base do Internacional, mas eu fiquei mais tempo no São José, joguei mais tempo no São José, joguei no teu Aimoré. Exato. O Aimoré também. Um dia eu acho que eu estava jogando no Novo Hamburgo, eu errei a parada, acabei descendo no Aimoré ali. Mas isso aí foi no início da década de 80, faz bastante tempo. Mas está sempre jogando. E aí, claro, essa paixão pelo futebol. Como é que surgiu o envolvimento com o rádio? O jornalismo esportivo, enfim, o rádio esportivo? Assim, é uma longa história, tá? Mas em 86 eleições, eu sou formado técnico eletrônica, né? Eu sou formação técnica eletrônica de segundo grau, nível de segundo grau. E eu tinha passado no vestibular, tinha parado de jogar e tinha passado no vestibular. E aí estava cursando engenharia elétrica. E tu está cursando engenharia elétrica, tu quer ver como é que funciona, e surgiu a possibilidade de estágio na Rádio Gaúcha. Olha só. E essa possibilidade de estágio se transformou num freelancer numa eleição. Então eu comecei a trabalhar como técnico de transmissão de rádio, e aí foi uma coisa muito louca, porque daí tu já passa para microfone, né? E tu começa a fazer, só que na época, e ainda é ruim, a gente trabalha no meio, não é uma grande grana. A realidade é essa, né? A grana para freelancer era muito boa. Sim. Mas para trabalhar o mês, o dia a dia, o funcionário de carteira assinada, radialista iniciante, era muito, mas muito pouco. Então me interessava muito seguir outras coisas que eu fazia e ficar como freelancer. Então participei de eleição, participei de Tarumã, automobilismo e futebol. Né? Então assim, eu tenho algumas coisas bacanas assim que eu vivi como técnico, né? E depois fazendo reportagens e coisas, mas como freelancer. Então, na verdade, a tua entrada no rádio foi por aí, como técnica eletrônica. Foi muito por acaso. Aí tu começa a conviver. Claro, né? Começa a conhecer pessoas. As pessoas, e as pessoas gostavam muito. Só que, em determinado momento profissional, eu tive que optar, ou seguir a carreira no rádio, ou fazer outras coisas. E aí começou a carreira de empresário. E aí, no segundo bloco, o Nelson vai contar um pouquinho, né, dessa trajetória no rádio esportivo, na TV, continuando, claro, com a produtora, né, com o segmento empresarial. Vamos para o intervalo e já voltamos.